Agora que o computador já está devidamente montado, você pode ligá-lo. Quando o computador é ligado pela primeira vez, o BIOS, que é um sistema básico de entrada e saída, fará um reconhecimento do tipo de processador, bem como a quantidade de memória existente. Em seguida, o BIOS irá procurar um disco que pode ser um HD, disquete ou CD-ROM, que possui instruções para que o computador possa ser iniciado. O conjunto dessas instruções é chamado de sistema operacional, e sem elas o computador não funcionará. No nosso caso, o computador ainda não possui essas instruções, então teremos que inseri-las para que o equipamento funcione. Antes de inserir tais instruções, deve-se executar o setup, que é um programa que já se encontra gravado no BIOS e que fará o reconhecimento e as configurações de alguns dispositivos de hardware presentes em seu computador. Para isso, tecle Delete ou Del quando a mensagem Press Del to Enter Setup aparecer na tela. Geralmente esta mensagem surge no momento em que o computador estiver fazendo a contagem das memórias. Existem vários tipos de setup. O computador que estamos usando possui o modelo Onward, que você irá conhecer no próximo tópico. A maioria dos computadores atuais já reconhece automaticamente quase todos os componentes instalados, o que ocasiona uma utilização mínima do setup. Baseado nisso, vamos conhecer as principais funções e como se proceder para navegar no setup. Veja. A tecla ESC serve para encerrar ou sair, não só do setup, como também das subopções. Quando usamos esta opção, o setup pede uma confirmação se deseja sair sem salvar as alterações. Para sair e não salvar as alterações, tecle Y, ou seja, Yes. As setas de movimentação do teclado servem para selecionar os itens. Ao selecionar, tecle Enter para entrar nas opções. Para entrar na opção Standard CMOS, use as teclas de movimentação para selecioná-la e tecle Enter. A opção Standard CMOS Features é uma das principais funções do setup, pois faz a configuração básica do sistema, que envolve data, hora, disco rígido, drives de disquete, vídeo e total de memória existente. Nesta opção, verifique que o BIOS automaticamente reconheceu todos os componentes instalados. Mas como função essencial, cheque a data e a hora. Caso não estejam corretas, use as teclas Page Down e Page Up para acertá-las. No nosso computador, estamos usando um HD Maxtor de 20 GB, que foi automaticamente identificado em IDE Primary Master, ou seja, IDE primária. Observe também o reconhecimento do drive de disquete de 1.44 MB e da quantidade de memória usada pelo sistema. Para sair desta opção, tecle ESC. Para que possamos iniciar o processo de configuração, formatação e instalação do sistema operacional no HD, primeiramente iremos precisar de um disco de inicialização, que contém os arquivos iniciais de preparação do sistema, pois sem estes arquivos é impossível realizar qualquer tarefa. O computador somente reconhecerá a existência de um disco de inicialização no Drive A se estiver devidamente configurado para esta tarefa. Esta configuração é chamada de sequência de boot, e para configurá-la é muito simples. Neste exemplo, vamos estabelecer que o Drive A, ou seja, a unidade de disquete, será o primeiro local onde o computador irá procurar pelas instruções, e o nosso HD será o segundo local. Observe. Acesse Advanced BIOS Features e procure a opção First Boot Device, averiguando se está configurada com a denominação floppy. Caso não esteja, utilize as teclas Page Down e Page Up para selecionar a opção. Em alguns modelos de setup, esta opção é denominada Drive A. Na opção Second Boot Device, selecione HDD 0. Caso seja necessário configurar o boot do sistema pelo CD-ROM, escolha a opção de mesmo nome em First Boot Device. Ao final, tecle ESC para retornar à tela principal do setup. Após a realização das verificações e configurações, você deverá salvá-las e sair do setup. Para isso, execute os seguintes procedimentos. Selecione a opção Save and Exit Setup. Tecle Enter. Observe a mensagem apresentada nesta pequena caixa. Tecle Y de Yes para salvar e sair do setup, ou N de No para permanecer no setup.
Em seguida, tecle Enter. Existe também a opção Exit Without Saving, que encerra o setup, porém não salva nenhuma alteração que tenha sido realizada. Esta opção pode ser usada apenas para reconhecimento de todas as telas e itens do setup. Agora que já conhecemos a função e a configuração básica do setup, vamos passar à preparação do HD para receber todos os programas para o funcionamento efetivo do equipamento. E este é o momento que você deve decidir qual o sistema operacional será instalado no equipamento. No nosso curso, disponibilizamos duas opções. Caso queira instalar o Windows 98, veja no capítulo 7 o tópico referente aos procedimentos para instalação do Windows 98. E se quiser instalar o Windows XP, veja o tópico referente aos procedimentos para instalação do Windows XP, contido também no capítulo 7. O disco de inicialização é imprescindível para que o computador comece a funcionar, pois nele estão gravadas as instruções iniciais que iremos precisar para iniciar o HD e instalar, logicamente, o CD-ROM. Após estes dois processos, poderemos instalar o sistema operacional e todos os outros programas. Para criar um disco de inicialização, precisaremos de uma máquina montada e funcionando com o Windows 98 instalado, além de um disquete vazio, ou seja, sem nenhum arquivo gravado. Com o computador ligado, insira o disquete no Drive A. Clique no botão Iniciar. Escolha a opção Configurações e clique em Painel de Controle. Na janela Painel de Controle, clique em Adicionar ou Remover Programas. Clique na guia Disco de Inicialização e em seguida no botão Criar Disco. Na janela que solicita a inserção do disquete no Drive, clique em OK e aguarde a gravação completa do disco. Após a conclusão, retire o disquete do Drive. Agora podemos dar sequência aos nossos procedimentos. Chegou o momento de prepararmos o disco rígido ou HD para receber dados. Este procedimento usa o disco de inicialização criado e requer também que a opção First Boot Device seja configurada para floppy. Porém, não se preocupe com estes procedimentos, pois já foram realizados. Insira o disco de inicialização no Drive A e ligue o computador. Utilizando as setas de movimentação, selecione a opção Iniciar o computador com suporte a CD-ROM e tecle Enter. No prompt da unidade A, digite Fdisk e tecle Enter. O Fdisk é utilizado obrigatoriamente em disco rígido virgem. Nesta tela, mantenha a opção S de Sim e tecle Enter para que o suporte à unidade de grande capacidade seja ativado. Agora, escolha a opção 1 para criar uma partição ou uma unidade lógica do DOS e tecle Enter. Nesta outra tela, digite 1 e tecle Enter para escolhermos a opção Criar uma partição primária do DOS. Mantenha a opção S para utilizar o tamanho máximo do HD como uma única partição e torná-la ativa. A partição ativa é aquela onde o sistema operacional será instalado. Tecle Enter. Ao concluir o Fdisk, você deve desligar e reiniciar o computador, bastando teclar Ctrl+Alt+Del ou pressionar o botão Reset. Não retire o disquete de inicialização do Drive A. Mantenha selecionada a opção Iniciar o computador com suporte a CD-ROM e tecle Enter. O Fdisk não inicializa totalmente o HD. Portanto, todas as unidades que você criar ou modificar devem ser formatadas depois de reiniciar o sistema. Para isso, execute os seguintes procedimentos. No prompt da unidade A, digite Format C : e tecle Enter. No momento que você digitar os dois pontos, poderá aparecer um ponto de interrogação em sua tela. Se isto ocorrer, utilize a tecla C cedilha em substituição à tecla de dois pontos. Geralmente isso acontece porque o teclado ainda não se encontra configurado. A mensagem Aviso, todos os dados da unidade não removível C serão perdidos aparece na tela. Digite S para que o programa continue com a formatação. Assim que a formatação for concluída, escreva o nome do volume, ou melhor, do disco, e tecle Enter. Após a execução dos comandos Fdisk e Format, o disco rígido está pronto para a instalação do sistema operacional.